Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que fala de uma entidade, Queixael. Isso, o texto descreve como um serafim negro, né? Associado à magia do caos e a uma libertação pessoal, assim, bem radical. Exato. E a nossa fonte é um texto específico sobre ele. Sim. E a abordagem é diferente do usual. Não é anjo, não é demônio, no sentido clássico, pelo menos. Não. Então, como o texto define? Define como a personificação do caos primordial, meio que um fogo negro. Fogo negro. É, simbólico, né? Com a ideia de consumir ilusões, essas estruturas que prendem a gente. Entendi. Então, o nosso papo aqui é tentar destrinchar isso, né? Quem seria Queixael, segundo essa fonte? Por que alguém buscaria esse contato? E como seria essa conexão? Exato. É um tema denso. Com certeza. E a descrição visual que o material traz. Você mencionou algo. Ah, sim, é bem marcante. O texto fala de um olho imenso, cercado por 7 asas negras. Uau! Forte. E o simbolismo disso? Aponta para uma visão que penetra, sabe, que vai além do superficial, que derruba o que o texto chama de templos internos. Templos internos, gostei disso. Nossas crenças mais fixas, talvez. Isso. Crenças limitantes, dogmas, que a Chahel seria, então, um arauto dessa libertação. Só que Só que, o caminho para isso, segundo o texto, envolve ruína e caos. aí complica um pouco, né? Ruína e caos para se libertar. Parece contraditório. Como a fonte explica isso? Olha, a perspectiva é que essa destruição é, na verdade, um ato de coragem, necessário, Necessário para quê? para abrir espaço. A ruína do velho, das prisões internas que a gente constrói, permitiria surgir uma ordem baseada na vontade individual de verdade, sabe? Não no que foi imposto. Faz sentido dentro dessa lógica de desconstrução para reconstruir. E quais seriam os benefícios assim mais práticos que o texto aponta? A fonte lista alguns pontos bem diretos. Primeiro, romper crenças limitantes, padrões de autossabotagem. Sabe aquelas coisas que a gente repete sem nem saber por quê? Sei bem. Então, também fala em destruir contratos espirituais inconscientes, tipo vínculos com ideias que nos aprisionam. Contratos espirituais. Interessante. Que mais? Despertar o poder criador. O texto usa aqui a expressão assumir o trono divino e expandir a percepção para enxergar padrões ocultos, auto-engano. No fundo, é retomar o controle da própria realidade. Retomar o controle? E como se daria essa conexão? O texto fala de rituais, oferendas, esse tipo de coisa? O material bate muito na tecla de que o essencial é a verdade interior. Um desejo genuíno por essa mudança radical. Mais do que oferenda material, sabe? Entendi. A intenção, acima de tudo. Exato. Mas sugere uma evocação básica. Usando um selo de Quixael, velas preta e branca, talvez simbolizando opostos. Incenso e o principal, foco total na intenção de destruir o que não serve mais. Medos, limitações, visualizar Quixael consumindo isso. E tem alguma fala específica? Uma invocação? Tem sim. O texto dá 2 frases em latim. Advenet Quixael serafim migrum, fiat voluntate mea. Para chamar, né? E gratias ago tibi quixael, ego liber sum, para finalizar, agradecendo e afirmando a liberdade. Além dessa evocação pontual, fala de práticas contínuas, uma devoção, talvez? Menciona assim, uma prática de orações diárias, o texto até dá um exemplo, pedindo visão para destruir limitações, sabe? Focando na autotransformação. E a ideia de manter um altar simples. E aqueles contratos espirituais? Tem algo específico para romper isso? Tem. É um ato simbólico. Você escreveria o padrão imitante num papel, amarraria com o fio, declararia a intenção de dissolver usando a frase periginem cachiel, ego solvo hoc vinculum. Aí cortaria o laço e queimaria o papel, afirmando ego sum liber. Sempre essa pegada da ação simbólica com intenção forte. Entendi. E como isso tudo se conecta com a magia do caos que você mencionou lá no início? A conexão é total. A magia do caos, pelo menos como essa fonte interpreta, coloca o praticante como autoridade máxima da própria realidade. Você molda a sua realidade com crença e vontade, sem ficar preso a dogmas fixos. Certo. E Caxiel,
Nesse cenário, entra como uma força viva, uma ferramenta, uma ponte simbólica para ajudar nesse processo de desconstruir e reconstruir, um catalisador para a vontade individual se manifestar. O texto chama o caminho de herético, profanador e criador. Herético, profanador e criador. Destruir os templos internos para construir o trono próprio. A metáfora é bem poderosa. E o resultado final que essa fonte descreve. O que acontece com quem segue esse caminho? O ciclo que o texto apresenta é destruição, que leva à dissolução, que permite a reinvenção. O objetivo final é se tornar senhor do próprio destino, livre das amarras, das crenças que a gente herda ou aceita sem questionar. E como seria esse novo ser? Seria alguém com poder pessoal desperto, inteligência emocional mais afiada, visão clara, coragem, autonomia radical mesmo. O texto chega a usar a expressão ser o próprio Deus. Forte. Então, resumindo o que esse material específico apresenta, que a Shael seria um símbolo potente dessa desconstrução radical e intencional. Uma força alinhada ao caos criativo para a pessoa redesenhar a própria realidade quase do zero. Exatamente essa a ideia apresentada. Uma ferramenta simbólica para sair da limitação percebida e se tornar autor consciente da própria vida. Segundo a visão do texto, claro. O que nos deixa como uma reflexão final, né? Vinda diretamente dessa lógica do material. E se a gente encarasse nossas fundações internas, aquilo que parece fixo, imutável, como algo totalmente desmontável? Algo que pudesse ser reconstruído só pela nossa vontade? O que poderia surgir dessa liberdade radical de criar a si mesmo? É uma pergunta que encapsula bem a proposta do texto, né? E com ela, a gente encerra essa nossa análise sobre a Shael, baseado no material que exploramos hoje.